Hermanos, aqui seu servidor, Pastor Juárez Souza. Queremos invitar a você que nos ajude a passar a voz sobre a importância deste canal, onde estamos estudando os livros proféticos por excelência, como Daniel e Apocalipse. Estamos estudando, mis hermanos, sobre como preparar um pueblo para a venida do Senhor. Apocalipse 6, 17 diz: porque chegou o grande dia de la ira del Cordeiro, e quem poderá sostener-se em pé? Assim que a Bíblia menciona sobre a importância de preparar os 144.000. Estamos predicando sobre a verdade presente, os pilares da fé, a plataforma da verdade, o santuário, o juízo investigador, o santo sábado, a reforma para a saúde, a obra médico-missioneira. Invita, mis hermanos, a tus amistades, sus familiares, tus colegas de trabalho, para que juntos, como disse Amós, capítulo 4, versículo 12, prepárate para encontrar-te com Deus. Dame oídos para oírte, dame pies y andaré, manos para el afligido, dame fe y te seguiré. Dame amor por el perdido, que no sea del mundo más. Dame ansias de tu gloria, dame ansias de la cruz. Yo iré siguiendo tu voluntad, dejaré el confort atrás. Yo iré donde estés, será mi hogar. Yo iré. Yo iré. Dejaré mis ambiciones, cortaré cualquier raíz que impida despojarme de lo que no sea de ti, de lo que no sea de ti. Por la fe te seguiré, tu poder yo vestiré, yo iré siguiendo tu voluntad, dejaré el confort atrás. Yo iré donde estés, será mi hogar. Yo iré, yo iré, yo iré, Dios, donde nadie oyó de ti, y por ti yo viviré. Yo iré porque mi vida tuya es. Yo iré. Yo iré. Amén. Muy bien, queremos dar un feliz sábado a todos los que estamos aquí y también usted que está al otro lado de la pantalla.
Que Dios te bendiga mucho también. Hoy estamos, mis hermanos, de felicitaciones porque estamos aumentando la familia Misión Final. El día miércoles estuvimos presentando otras personas que están llegando, así que cada miércoles a las 7 de la tarde tenemos una reunión donde estamos dando noticias, información, y estamos tan contentos, agradecidos, porque, hermanos, aunque está un poquito frío hoy, pero ya estoy mirando al pronóstico del tiempo que está llegando la primavera y terminando la lluvia y el frío. Así que alabado sea Dios por esta estación primaveril que está llegando. Y estamos, mis hermanos, delante de grandes desafíos, porque tenemos la agricultura, tenemos las cabañas para construir, así que el calorcito nos va a ayudar bastante. Bueno, mis hermanos, estamos muy contentos porque estamos recibiendo noticias de varios lugares, de Sudamérica, de Centroamérica, aquí Norteamérica, de hermanos que estão em contato com nós outros. Um saludo a todos aqueles que estão, quem sabe, por primeira vez sintonizando com esta programação especial de Missão Final. Queremos, meus irmãos, dizer que se você lhe gusta este programa, este temário, temos uma página de internet com muitos vídeos que é puestosdeavanzada.com, e também temos uma escola online grátis para você e sua família, institutodesaludtotal.com. Aí você vai cada domingo receber classes de preparação prática para o tempo del fim, naturopatia e também teologia. Assim que temos um seminário grátis, temos classes de preparação para a indústria, agricultura, como conseguir energia e muitas outras classes. Assim que bem-vindos com nós outros em este projeto. Bueno, mis hermanos, el día de hoy tenemos mucho que hablar, portanto, invitamos a todos para que a la tarde venga con nosotros a la reunión de la tarde, porque vamos estar dando muitas notícias, especialmente, mis hermanos, porque já estamos em abril e ao mês de maio já temos, hermanos, o gran congresso que venimos anunciando desde o início do ano, com o pastor David Gates e outros oradores que estaremos dando os temas, também seu servidor, o hermano Marcelo. Bueno, mis hermanos, então a la tarde temos um encontro, porque esta tarde, antes de la reunião com ustedes, por televisão, por internet, nós queremos ter uma reunião, hermanos, de evangelismo. Esta semana já tivemos uma pré-reunião, estamos muito contentos, mis hermanos, porque estamos avançando a passos largos. Em este momento, nós estamos, mis hermanos, com muitas ideias, não somente para as cabanhas, como mencionamos, para a agricultura, como mencionamos, pero mais que todo, também, mis hermanos, temos uma grande quantidade de ideias para a obra médico-missioneira, el colportaje, para evangelismo, campanhas, e isto vamos estar tratando hoje à tarde. Vamos fazer a bolsa missioneira. Que lhe parece, irmã Glória? A bolsa missioneira. Ayer chegaram várias cajas de conflito de los siglos, em espanhol e inglês. Também, hermanos, temos o Camino a Cristo, pero estamos pensando também em comprar e meter aí Cristo, Justicia Nuestra, um livro excelente. Vamos estar falando à tarde sobre isto. E temos, claro, também, hermano Alex, os 10 mandamentos. Temos grande quantidade aqui e também em Los Ángeles. Assim, hermanos, que à tarde vamos estar falando mais detalhes sobre isso. Queremos agradecer a todos os hermanos que nos estão apoiando com o projeto $1 Milhão, porque vários hermanos já apoiaram com $1.000. Cada de los hermanos pode apartar para a obra missioneira $1.000 para o projeto de la imprenta. Queremos, mis hermanos, 2023, por la gracia de Dios, lograr alcançar isto. Estamos trabalhando forte para lograr ter nossa própria imprenta para publicar os livros de verdade presente. Assim que temos muito, mis hermanos, que falar esta tarde. Pero queremos falar um pouquinho do congresso que será, primeiro Deus, del 18 ao 22 de maio. E queremos dizer, hermanos, que já temos algumas ideias e Hermana Noredles, vamos ter um uniforme, assim que vamos estar bem bonitos, não? Uniformados para poder receber a grande quantidade de pessoas, não somente que vêm de los que hablamos espanhol, pero também de los que hablam inglês. Assim que vamos ter que preparar muito bem todo este acampamento, mis hermanos, e queremos
dizer que os que vão a venir, apunta aí, agarra um lápis, um papel e apunta para não olvidar. Os que vão venir têm que trazer uma silla de playa, de campo, que pode doblar, meter aí al cofre do baú del carro e trazer uma silla. La outra coisa que tiene que traer, hermano Marcelo, usted me dijo, ¿no? Un plástico, porque para poner la carpa, entonces tenemos que impermeabilizar para que no suba el frío y la humedad, y de esta manera poder todos estar sanos y no enfermos aí acampados. La outra coisa, hermanos, que me estão pedindo para que todos puedan traer são os utensílios para comer. Assim que um tenedor, uma cuchara, um cuchillo, não um punhal, um cuchillo, e desta maneira, hermanos, um prato também para cada qual ter sua maneira de alimentar-se sem ter um montão de basura desechables aí, como passou o congresso passado. Assim que, bueno, hoje à tarde vou dar mais informação, pero já devemos ir anunciando todo isso. Pero este congresso, hermanos, temos uma boa notícia. Esta semana votamos de que vamos ter a transportação de Reading para os hermanos que vêm de avião de outros países e de outros estados aqui em Estados Unidos, desde Reading para Lookout, que é como 1h15, 1h30. Então, vai haver, hermanos, transportação para os que cheguem em este vuelo o dia jueves, 18 de maio, para allá. Então, os hermanos que vão vir de avião, os demais não, os demais já vão diretamente, os que vêm de carro próprio, diretamente para o congresso. Pero os que vêm de avião, entrem em contato com nós para que podamos deixar-los saber qual é a hora que este carro vai estar levando as pessoas que vêm de avião para o congresso. Assim, meus irmãos, que temos muitos informes, notícias, pero esta tarde invitamos a todos que os que estão aqui em el área de Reading podem vir para cá e os que estão em outro lugar podem escutar por internet o temário da tarde. Vamos estar dando todas estas notícias. Bueno, mis hermanos, há muito que falar, pero a última notícia é muito importante. Não cobramos nada. O congresso será todo grátis. A comida, os materiais, todos os utensílios del campus. Pero pedimos, hermanos, que nos apoiem, que enviem uma donação. Você pode entrar na página institutodesaludtotal.com, aí um botão tesoreria. Se você puncha este botão, aí diz diezmo, ofrenda, donação. Você pode fazer uma donação e deixar-nos saber que é para o congresso, porque a comida é grátis para você, pero não para nós outros. Temos, hermanos, que levantar recursos para poder apoiar, para que vocês estejam contentos, porque se há boa comida, todos estão contentos, é certo, não? Assim disse que sim. Assim que, se há boa comida, então, hermanos, queremos dar o melhor para vocês, pero pedimos uma ajuda, um apoio financeiro para que podamos servir-lhes bem. Assim que, à la tarde, vamos estar, então, dando mais informação. Vamos, hermanos, a lo que interessa. Esta manhã temos outro tema muito importante, meus irmãos, e antes de abrir a poderosa palavra de Deus, eu me gostaria outra vez pedir a unção e a presença e o poder do Espírito Santo. Com reverência a los que podamos, vamos a postrar-nos e então vamos pedir que Deus bendiga esta reunião com seu Espírito. Oremos. Amado Padre que estás nos cielos, graças, Senhor, porque nos has chamado para esta hora. Ajuda-nos a entender, discernir onde estamos, de onde venimos e para onde vamos. Padre amado, guia-nos com tu Espírito, ilumina-nos, capacita-nos, lava-nos em la sangre del Cordeiro que foi imolado. Bendice esta família Missão Final. Bendice a las visitas, a los que estão chegando, aqueles que vão a venir. Que tu Espírito nos prepare, Senhor, para servir a tus propósitos eternos. Pedimos, Senhor, esta unção, em el poderoso nome de Jesus, a quem damos toda a honra e toda a glória. Amém. Muito bem, meus irmãos, estamos sempre predicando e
E estamos também em contato com os irmãos que nos acompanham por internet, assim que estamos sempre em conexão com o celular, por isso lo tenho aqui comigo. Bueno, mis hermanos, o tema de hoje é uma continuação do temario que estamos estudando já por muitos sábados. E antes de abrir a palavra, nomás um pequeno repasso, mis hermanos, há um livro, mis hermanos, que está na lista de los clássicos del adventismo. E este livro tem o seguinte título: Perguntas sobre Doutrina. E não há um nome de autor, porque são vários autores, mas que todo três. Pero um pastor que se destacou foi o pastor Fromm. Este livro, meus irmãos, foi escrito sobre respostas a las inquietudes de los hermanos protestantes ou evangélicos em relação a los adventistas. E já leí várias vezes, não vou tomar mais tempo, pero a primeira página diz que este livro é o resultado de 40 perguntas que foram hechas por los protestantes com relação a las creencias e doutrinas de los adventistas del sétimo dia. E nós, meus irmãos, temos doutrinas que para nós são muito familiares, pero estas doutrinas para os evangélicos, pentecostales, protestantes são coisas raras, como o santuário, a reforma pro salud e, bueno, várias profecias, e mais que todo o sábado. Então, meus irmãos, este livro foi uma tentativa de fazer a paz, assim está escrito, fazer a paz com os evangélicos. E por isso, meus irmãos, como eram muitas perguntas, como 40 perguntas, eles se focalizaram. E de aí, hermanos, que estamos dando esse tema em 4 perguntas especiais que a la vez se resumem, vamos dizer, em 3 mais que todo. A primeira, já mencionamos de maneira rápida, qual era o lugar de Ellen White, hermanos, em relação ao cânon bíblico. Quer dizer, a hermana White é igual à Bíblia, quer dizer, uma profetisa para este tempo igual à Bíblia, menor que a Bíblia, maior que a Bíblia, como vemos los adventistas. Por isso, hermanos, los testigos de Jehová não são considerados cristianos, los mormones, los de la ciencia cristiana não são considerados cristianos porque têm um profeta e doutrinas que não estão em harmonia com o pensamento de los protestantes. E de aí que quando eles se reuniram para colocar os adventistas ao mesmo nível de los mormones e testigos de Jeová e de la ciencia cristiana, este Dr. Walter Martin vino com os adventistas e a saber que pensam, que predicam, que ensinam, que creem, e de aí que surge este livro. Bueno, mis hermanos, nomás é um repasso rápido, porque já não vou regressar em esto, pero esto, mis hermanos, lo que pareciera algo maravilhoso, porque nos vai fazer agora fazer as pazes e ser com os protestantes e sermos considerados cristianos conforme a visão de los protestantes, vino como ser uma bomba para implodir o adventismo. E de aí, hermanos, que esta primeira parte ou doutrina de que nós não consideramos a hermana White igual que a Bíblia, então, hermanos, vino a ideia de que o espírito de profecia é uma luz menor para guiar-nos a la Bíblia, que é a luz maior. E de esto, mis hermanos, agora viene uma grande desconsideração adentro do adventismo por Ellen White e por el espírito de profecia, que são os livros escritos para este tempo. Então, mis hermanos, se esta é uma luz menor, ¿para que vou ler este livro? Mira o tamanho, vou perder tempo com a luz menor. Se eu tenho uma luz maior e aqui devo dedicar-me. E nós outros, claro, não estamos em contra da Bíblia. A Bíblia é a base, é o filtro. O cânon bíblico, mis hermanos, 66 livros, 39 livros ao Antigo Testamento, 27 ao Novo Testamento, é o filtro. E por de aí, hermanos, como diz Isaías 8:20, a la lei e ao testemunho. Se Ellen White está em harmonia com a Bíblia, então temos que provar, 1 de Juan 4:1, provar os espíritos e ver se ela é inspirada. E uma vez, mis hermanos, que Juan, com o livro de Apocalipse, foi recebido como um livro inspirado, foi agregado ao cânon bíblico, pero em seu tempo, Pedro, Pablo, Juan não eram escritores
a la altura de Moisés e outros profetas do Antigo Testamento, como Jeremias, Ezequiel, pero a la vez que foi confirmada a inspiração, eles foram agregados ao cânon bíblico. E por isso, meus irmãos, temos que ver que a igreja remanente, a igreja para o tempo del fim, iba a tener, hermanos, la palabra, que es la Biblia, y el espíritu de profecía, que es, mis hermanos, el testimonio de Jesús. Portanto, isso é profético. Não é porque queremos que seja assim, é porque Deus desenhou assim. Decimos amém, hermanos? Então, hermanos, já estudamos que o espírito de profecia não é menor, porque o Espírito Santo inspirou a um e a outro, então não há diferença de inspiração. O que há diferença, meus hermanos, é que o Espírito de profecia não está agregado em la Bíblia, pero miramos também isto, como um repasso estou dando isto, de que Juan el Bautista não era qualquer profeta, dijo Jesús, pero Juan el Bautista, meus hermanos, aunque sendo o maior de todos, dijo Jesús, pero não tinha nenhum livro em la Bíblia. E Juan el Bautista não hizo milagros, pero aí está que Jesús dijo que não há outro como Juan el Bautista. Então, meus hermanos, a outra postura deste livro é que vamos começar o dia de hoje. E Jesus? Quem é Jesus para os adventistas? Jesus é Deus? É Jesus igual a Deus? Um pouquinho menor que Deus? Ou Jesus é apenas um profeta, como lo consideram os muçulmanes? Queridos hermanos, agora vem a outra pergunta, que deriva desta pergunta. E o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo para os adventistas? Por isso, meus hermanos, que este livro vino como um plato de comida orgânica, vegana, bem bonita, uma comida bonita, hermanos, pero vino, meus hermanos, como mencionava já várias vezes, uma punta de veneno. E esta punta de veneno, hermanos, ha hecho um estrago tão grande ao ano 1957, quando foi escrito, ou 40 anos depois que agora vem em espanhol, porque foi escrito primeiro em inglês. Por isso, meus hermanos, então, aqui a introdução deste livro diz assim, hermanos, já leí, pero para os que estão por primeira vez escutando a respeito deste livro, perguntas sobre doutrinas, vou ler com o permiso de los demás que já escutaram. Diz assim a introdução. Aqui diz assim, meus hermanos, a introdução. É introdução histórica e teológica à adição anotada. Diz assim: é fácil que perguntas sobre doutrina, que é o nome do livro, perguntas sobre doutrina se merezca o título de ser o livro mais divisivo da história do adventismo del sétimo dia. Livro publicado para publicar a llevar la paz entre el adventismo y el protestantismo conservador. Su publicación supuso un alejamiento y una separación prolongados para las facciones adventistas que cristalizaran en torno a él. Quiere decir, hermanos, que, si estoy leyendo bien, este libro es el libro más divisivo de toda la historia adventista. Ahora viene la pregunta, ¿por qué? El tema de hoy, entonces, mis hermanos, es muy importante. El título del tema colocamos El Misterio Revelado. El Misterio Revelado. ¿Quién es Cristo? ¿Quién era Cristo antes de venir a la tierra? Y después que fue al cielo, ¿quién es el Espíritu Santo? Que Él tanto habla, Jesús tanto habla del Espíritu Santo. Bueno, mis hermanos, como resultado de este livro, o adventismo se está fragmentando. Cada vez mais aparecem diferentes ministérios, diferentes predicadores, diferentes interpretações cristológicas. E eu, meus hermanos, isso não somente o bacharelato, que isso em 5 anos, pero também isso a maestria. E isso a maestria sobre divinidade. E aí, meus hermanos, eu vejo hoje o grande problema, a grande bomba que este livro traz dentro do adventismo. E claro que em uma hora, como estou predicando aqui, não me alcançaria
dar todo este temario, a la tarde voy a seguir hablando, pero aún así es muy poco. Pero debemos entender, mis hermanos, de que la obra de Jesús está súper relacionada com a obra do Espírito Santo. E de não entender a obra de Cristo, tampouco não vamos entender a obra do Espírito Santo. E agora, meus irmãos, há uma avalancha de vídeos por internet dizendo assim: Jesus foi generado, o Espírito Santo não existe. E agora dizem: olha que doutrina interessante. E estamos, meus irmãos, tragando aquela punta de veneno, de maneira sem entender, meus irmãos, que isto pode, a la luz de lo que dijo Jesus, colocar em peligro nuestra salvación eterna. Entonces, mis hermanos, ¿quién es Jesús? ¿Y quién es el Espíritu Santo? Claro que estamos muy limitados. ¿Y por qué? Primero, mis hermanos, porque es un misterio. Pero hay un misterio que el título del tema hoy, que está revelado, pero hay otro misterio que no está revelado. Primera cosa, hermanos, cuando abrimos la Biblia, dice así el libro de Deuteronomio, dice así, mis hermanos, 29, que lo que está revelado es para nosotros. Vamos a abrir la palabra del Señor con reverencia, hermanos, y dice así, Deuteronomio capítulo 29 y el versículo 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Por tanto, mis hermanos, Dios tiene cosas que revela, lo que podemos soportar, lo que podemos comprender, pero hay cosas que no vamos a poder discernir, no vamos a poder entender en esta vida y ni en la eternidad. Porque el día que el ser humano pudiera entender todo del Criador, sería igual al Criador. Por eso Dios tiene secretos. Amós 3:7 dice claramente, mis hermanos, que las cosas que están reveladas son para nosotros. Y Dios va a revelar, dice Amós 3:7, sus secretos a sus siervos, los profetas. Entonces, lo que está revelado, debemos estudiar en la profecía, en los escritos, en la revelación. E quando alguém vem com uma nova interpretação, uma nova luz, como disse 1 de Juan 4:1, devemos pesar os espíritos, provar os espíritos, para ver se vem de Deus. Portanto, meus irmãos, estamos em este momento entrando em um terreno sagrado. Diz o texto que leímos al início, que é o livro de Juan, o Evangelho de Juan, capítulo qual, hermanos? ¿Quién se acuerda? 17, muy bien. Versículo 4, dice así, hermanos, es la oración de intercesión de Jesús. Dice Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra. Miren, mis hermanos, estas palabras son un poquito raras. ¿Por qué? Porque Jesús no está todavía resucitado, no está ascendiendo al cielo, porque si no diría, te he glorificado en la tierra, ahora voy al cielo. No, él todavía, hermanos, tenía mucho que hacer. Tenía que ir a la cruz y pasar por muchas situaciones. Y es interesante porque dice así, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cómo es esto? Aquí está en Juan capítulo 17, no está, por decir, al final del libro. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? A ver, hermanos, eso está al pretérito, ¿no? He acabado, quiere decir, ya terminó, ya todo está para atrás, ya hizo lo que tenía que hacer. Pero aquí estamos leyendo que Jesús está orando al Padre y está aún en su ministerio. ¿Cómo está usando esas palabras? Como si todo hubiera acabado. Y es interesante, hermanos, entonces, ver el contexto. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cuál era la obra que Jesús vino a hacer? Hermanos, miren, el santuario es la agenda de Dios. En el santuario encontramos, mis hermanos, todo el programa divino para salvar la raza humana. Entonces, en el santuario, nosotros entendemos que Cristo vino al atrio, pero no como sacerdote, vino como, hermanos, como una víctima, una ofrenda.
Ele vino como um cordeiro para ser imolado. Portanto, mis hermanos, Jesus vino a la tierra com esta missão. E ele está dizendo, hermanos, he acabado la obra, he glorificado tu nombre. Como se estuviera acabado. ¿Por qué lo está hablando de esta manera? Si todavía entendemos que no está terminada la obra, todavía debía seguir. Es porque Jesús, mis hermanos, está pasando el bastón, no sé si me entiende esa expresión, al Espíritu Santo. Está pasando, mis hermanos, a las manos del Espíritu Santo tomar el control de la obra que Él vino a dar inicio, y el Espíritu Santo iba a venir, hermanos, para reemplazar Cristo a esta tierra y a la vez dar, hermanos, una continuación a la obra de Jesús en el lugar, en el santuario celestial, en el reino de los cielos. Usted va a decir, pastor, qué raro esto, estas palabras. Queridos hermanos, cuando estudiamos esto, el mismo libro de Juan habla demasiado sobre el Espíritu Santo. El capítulo 14 habla sobre la promesa del Espíritu Santo. El capítulo 14, podemos leer ahí este mismo Evangelio de Juan sobre la promesa del Espíritu Santo. El capítulo 15, mis hermanos, habla del carácter del Espíritu Santo, la obra que él tenía que hacer. Y el capítulo 16 habla del trabajo que el Espíritu Santo haría. Por eso Jesús dijo aquí, el capítulo 17, así, bueno, ya te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Hermanos, entonces, ahora Jesús habla algo interesante. Versículo 5. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú ao lado tuyo com aquela glória que tuvo contigo antes que el mundo fuese. Hermanos, miren que interessante, Jesus está falando algo de que é muito raro, porque ele está dizendo que ele já era antes. Este livro de Juan, hermanos, que foi a tese de maestria de seu servidor, é um poderoso livro. Porque al capítulo 8, ele dijo algo, hermanos, que os judíos queriam matá-lo, talvez que nós outros, como somos gentiles, ou venimos del mundo gentil, não entendemos, pero os judíos entenderam. Os judíos que estudavam a Torá, que tinham a história hebraica a la memória, entenderam porque quando Jesus disse, antes que Abraão existisse, 8:58, eu sou, e quando escutaram isto, agarraram pedras e queriam matá-lo. ¿Por quê? Porque ele está dizendo, eu sou eterno, eu sou Deus. Porque eu sou, quer dizer, ele que vivo por mim mesmo. Não dependo de outro para viver. Portanto, mis hermanos, agora nos cai rara estas doutrinas que estão entrando de maneira disfrazada, de maneira torcida al adventismo. ¿Y de dónde viene esto? Porque los adventistas por 100 años tenían conocimiento de la divinidad de manera correcta y por eso prosperaron, porque estaban trabajando para el Señor, con el Señor, en la luz correcta de la palabra de Dios. Y de repente, mis hermanos, el adventismo empezó a asimilar doutrinas raras. Este livro vino como uma bomba al adventismo. E por isso, mis hermanos, o temario de hoje é muito largo. Eu sei que o reloj aqui me assusta porque eu não tenho todo o tempo que me gostaria de ter, mas temos que entender, hermanos, quem é Cristo e quem é o Espírito Santo. Agora há um detalhe. Isto, mis hermanos, como o título que colocamos, é um mistério. E agora lhe pergunto, como você vai conhecer o mistério? Você não é como se diz, o MacGyver, não? No, hermanos, tenemos que quitar los zapatos de los pies, pero lo que está revelado debemos estudiar, ¿sí o no? Lo que está revelado, dice en Amós 3:7, que Dios ha dado a sus siervos sus secretos. Entonces, hermanos, al estudiar la palabra, la Biblia y el espíritu de profecía, debemos interpretar que Dios, mis hermanos, ha dado sus secretos para que podamos entender, como Jesús menciona aquí mismo capítulo 17, lea ahí conmigo el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, él está hablando a Dios Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces vienen los antitrinitarios y dicen así, mira, ahí está, no hay Espíritu Santo, no existe. Só hay un Dios verdadero, que es el Dios el Padre. Entonces, mis hermanos, tuercen la Biblia porque se agarran de un texto fuera del contexto para producir un pretexto. Rara la frase, ¿no?
Agarra um texto torcido, este texto hace uma doutrina rara. Então diz al único Deus verdadeiro. Oh, então não há outro Deus, solamente o Padre é Deus. Ele que estava desde a eternidade. E a Jesucristo é quem has enviado. Então Jesucristo é derivado, generado del Padre. E o Espírito Santo não existe, porque aqui não habla. Claro, então tampouco não, se vamos ao livro de Apocalipse, capítulo 4, Jesus tampouco não existe, porque não aparece ao capítulo 4, unicamente aparece em capítulo 4 de Apocalipse, Deus al Padre al trono, pero não existe Jesus. Claro que existe. Por isso, meus irmãos, temos que agora gastar um pouco de tempo para poder estudar isto de maneira como lo explica a Bíblia, pero não podemos, irmãos, ir a la floresta, al matorral e mirar um arbolito nomás. Temos que mirar todo o matorral. E de aí, irmãos, vamos ver que cada arbolito é diferente um do outro, porque em algum momento vai aparecer apenas o Padre, pero outro momento vai aparecer apenas Jesus, pero outro momento vai aparecer apenas o Espírito Santo, dizendo que cada um de eles é Deus. Pero quando disse que apenas, capítulo 10 de Hechos, disse que o Espírito Santo é Deus, pero então não existe Deus el Padre? Não existe Deus el Hijo? Claro que sim, pero neste momento, a Escritura está dando ênfase a um de eles de maneira individual, privada. Por isso, meus irmãos, o que vamos ler agora é algo tremendo. Vamos ao livro de Efésios. Diz assim o capítulo 3, meus irmãos, do livro de Efésios, versículo 1. Abra a palavra de Deus. Vamos ler um pouco a Bíblia, depois vamos ver vários textos del Espírito de Profecia também. Capítulo 3, versículo 1. Por esta causa, eu, Pablo, prisioneiro de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me foi dada para con vosotros, que por revelación, versículo 3, escuchen esto, mis hermanos, que por revelación me foi declarado el mistério, me foi revelado. Portanto, o apóstolo Pablo tem um ministério especial na Bíblia, que Deus dá a Pablo uma luz especial a respeito do mistério, como antes lo he escrito brevemente. Versículo 4, leyendo lo cual podéis entender qual sea mi conhecimento em el mistério de Cristo, mistério que em outras gerações não se dio a conhecer a los hijos de los hombres, como agora é revelado a sus santos apóstolos e profetas por el Espírito, que los gentiles são coherederos e miembros del mismo cuerpo e copartícipes de la promessa em Cristo Jesus por meio del Evangelho. Quer dizer que este mistério foi revelado. Era escondido. Ao Antigo Testamento nadie conhecia Jesus. Nadie conhecia o plano de salvação tão claro, tão profundo, como revelado por intermédio de São Pablo. Pero agora, mis hermanos, conforme o Evangelho viene, agora viene o conhecimento deste mistério através do apóstolo Pablo. Quer dizer, este conhecimento, este mistério agora está revelado. Pero Deus revela, mis hermanos, solamente o que Ele quer revelar, e a la segunda, mis hermanos, solamente o que podemos nós outros suportar. Portanto, mis hermanos, há coisas que nem os ángeles não sabem. Que dizer de nós outros? O livro Conflito de los Siglos, aqui tenho minha biblioteca, não, aqui está a mano, mira, o livro Conflito de los Siglos, a la página, aqui tenho marcado, 391, diz assim, capítulo 20, luz através de las tinieblas. Nenhuma verdade se ensina na Bíblia com maior claridade que aquela de que por meio de su Santo Espírito, Deus dirige especialmente a sus siervos em la tierra em los grandes movimentos em prol del adelanto de la obra de salvação. Los hombres son em la mano de Deus instrumentos de los que Él se vale para realizar sus fines de graça e misericórdia. Cada qual tem seu papel que desempenhar. A cada qual lhe ha sido concedida certa medida de luz adequada às necessidades de seu tempo e suficiente para permitir-lhe cumprir a obra que Deus lhe
asignó. Ahora escucha, ningún hombre, sin embargo, ningún hombre, por mucho que le haya honrado el cielo, alcanzó jamás a comprender completamente el gran plan de salvación. ¿Cuántos pudieron saber todo al respecto del cielo, hermanos? Ningún hombre, ningún hombre. Ahora hay un montón que dice que sabe todo, pero no, aquí dice que ningún hombre não pode entender realmente, completamente, o plano de redenção, nem a Jesus, nem o Padre, muito menos o Espírito Santo. Já vamos ver isto. Então, assim, hermanos, sin embargo, ningún hombre, por mucho que le haya sido honrado el cielo, alcanzó jamás a comprender completamente el gran plan de redención, ni siquiera apreciar debidamente el propósito divino en la obra para su propia época. Los hombres no entienden por completo. Yo puedo venir aquí y decir que entiendo, pero es mentira. Los hombres no entienden por completo lo que Dios quisiera cumplir por medio de la obra que les da que hacer. No entienden en todo su alcance el mensaje que proclaman en su nombre. Uau, já vê, hermano Marcelo, nós estamos falando de abrir escola Madison e nem entendemos nada. Não entendemos nada. Pero Deus entende, e Ele sabe por que Ele manda. Por que Ele mandou ir ao campo, por que mandou abrir indústria, por que mandou isto, por que mandou aquilo. Hermanos, alguns dão risa e dizem, não, isso de vegano. Deus, o Padre, ha dado esta luz de la reforma pro salud. E agora, será que o Hijo vai estar feliz vendo que rechazamos a luz que o Padre mandou? Hermanos, então aqui diz que nenhum ser humano alcança, nenhum, diz, por mais compreensão que tenha, como Salomão, como Davi, nenhum homem jamás pudo entender todo a respeito de Deus. Agora vou à página 393 do mesmo capítulo, Luz a través de las tinieblas. Si bien es cierto que la inteligencia de los hombres no es capaz de penetrar en los consejos del Eterno, nem de compreender inteiramente el modo en que se cumplen sus designios, el hecho de que le resulten tan vagos los mensajes del cielo se debe que, con frecuencia, a algún error o descuido de su parte. A menudo, la mente del pueblo y hasta de los siervos de Dios es ofuscada por las opiniones humanas, las tradiciones y las falsas enseñanzas de los hombres, de suerte que no alcanzan a comprender más que parcialmente las grandes cosas que Dios reveló en su palabra. Así les pasó a los discípulos de Cristo, cuando el mismo Señor estaba con ellos en persona. Bueno, yo no vou seguir lendo aqui, mas já entendemos, hermanos, que não podemos entender os desígnios do Eterno, porque nós somos assim, pequenitos, e Deus é infinito, eterno. Então, hermanos, pero Deus nos dá uma pálida ideia en la palabra, en la revelación de lo que es la eternidad, el plan de salvación y cómo Él se revela a nosotros, hermanos. No sabemos exactamente. El apóstol Pablo aquí en Efesios está diciendo, mis hermanos, 3:3 de Efésios, que por revelação, Pablo, mis hermanos, foi homem que foi arrebatado hasta o terceiro cielo. E quando, mis hermanos, eu penso em isso, eu digo, wow, que será que Pablo escutou, não? Que será que ele viu? Porque ele foi arrebatado, ele não sabia explicar se foi em corpo, em visão, em espírito, mas ele foi arrebatado. E o terceiro cielo, mis hermanos, este primeiro cielo é a expansão, a atmosfera aqui onde passam os aviões, os pájaros. Depois temos o segundo, mis hermanos, o espaço sideral onde estão os astros, galáxias, pero há um terceiro cielo que é o centro do universo, onde está ¿qué? El trono de Dios, el cuartel general del universo, y de ahí del monte de Sión, así dicen los salmos, del monte del Sión el Señor reúne, hermanos, en un templo que ningún ojo puede tener comprensión, porque en Daniel dice que entran millones y millones, y aquí no hay un edificio tan grande, ¿no? Donde van a poner millones y millones de personas, y cuando el Padre se mueve, ya vamos a ver esto al libro Primeros Escritos, él tiene que ir de carro de un lado a otro, y es dentro de un mismo edificio. Eso, me escapa la imaginación como voy a pensar en esto, ¿no? Se mueve y un carro lo lleva de tan grande que es el edificio, y esto es el templo de Dios.
é onde vêm todas as criaturas a adorá-lo. Aí, hermanos, e Pablo foi arrebatado a este lugar e me disse assim, me foi revelado, disse aqui a la escritura, el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Queridos hermanos, entonces, ¿qué es esto de misterio de Cristo? Queridos hermanos, nosotros tenemos que quitar los zapatos, porque ahora hay un montón de gente que está diciendo que conoce todo al respecto hasta de más de lo que fue revelado. Y ahí, hermanos, es el peligro, porque nosotros estamos entrando en terreno sagrado. El capítulo 3 de Efesios dice así, hermanos, versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, versículo 9, y de aclarar, miren hermanos, de aclarar a todos cual sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que crió todas las cosas. Queridos hermanos, entonces, Pablo menciona que a ele foi dado um ministério de proclamar este mistério que estava escondido, pero que Deus lo revelou a ele, o mistério de la salvação em Cristo, não solamente a los judíos, como no Antigo Testamento, pero também a los gentiles, al Nuevo Testamento. De aí, hermanos, entonces, que Jesus tiene este mistério, e Jesus tiene este plan de salvar. Então, mis hermanos, quem é Cristo? Por isso que hoje à la tarde quero dar mais ênfase em esto, porque é Jesus Deus, pero é Jesus Deus eterno ou criado. E aí, hermanos, onde entramos em conflito com os testigos de Jeová, porque eles colocam que Jesus é um semideus, é um Deus chico. E agora os adventistas modernos estão tratando de absorver esta mentalidade do Concílio de Nicea 325, porque sabemos muito bem, hasta de memória, allá del año 321, quando Constantino, e agora conhecemos bem a transição del sábado ao domingo, pero não mencionamos que al año 325 também havia, mis hermanos, uma pelea com respeito à natureza de Jesus, e de aí, hermanos, viene la gran apostasía al tiempo del fin, porque estamos reviviendo o resucitando las mismas doctrinas que produjeron el nacimiento del catolicismo romano. Y hablando en catolicismo romano, los antitrinitarios dicen así, los adventistas están apostatados porque adoran tres dioses, son polígamos. E a Bíblia diz allá em Deuteronômio 6:4 de que há um solo Deus. Portanto, este adventismo moderno, adorando Deus el Padre, Deus el Hijo, Deus el Espírito Santo, está em contra da Bíblia e em contra dos pioneiros. Hermanos, como Satanás é astuto, porque agarra e tuerce todo, e lo que era correto parece malo, e lo que era malo agora parece que é correto. Então, é certo, a Bíblia diz allá que há um solo Deus e nós adoramos três deuses, Deus Padre, Deus Hijo, Deus el Espírito Santo. Então, somos paganos, somos idólatras, porque estamos adorando três deuses. Que interessante isto. Pero salió, hermanos, ao revés, porque esto, mis hermanos, lo que nos acusan los adventistas, viene del paganismo. Porque los paganos que no conocen la Biblia, ellos desde el inicio adoraban el sol. Entonces, la base de la vida al planeta Tierra es el sol, ¿no? El sol trae luz, energía, calor, y el sol es como que entonces un Dios. Y de ahí, hermanos, que el Señor había prohibido a los judíos adorar el sol. Y cuando miramos, hermanos, eso está en el libro de Deuteronômio. Si usted viene conmigo al capítulo 4, dice así. Abra comigo a palavra de Deus a respeito de las advertências que o Senhor hace a los judíos al Antigo Testamento para que se cuidassem de este pensamento pagano. E é exatamente que esto que está entrando em nossos dias outra vez. Vamos começar aí. Dice assim, capítulo 4, Deuteronômio. Dice assim, a ver aqui, está haciendo advertência. Vamos ler o versículo 19. Não seja que alces tus ojos al cielo
o Senhor está dando através de Moisés advertências. Não seas que alces tus ojos al cielo, versículo 19, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Entonces, mis hermanos, el Señor está diciendo de que el pueblo no debía adorar ídolos, y principalmente a cosas materiales. Y las cosas materiales que los idólatras, os paganos, adoravam eram o sol, a luna e as estrelas. Por isso, mis hermanos, quando vemos la gran caída del pueblo de Israel, siempre era lo mismo, idolatría y quebrantamiento del sábado. El libro de Ezequiel, por decir, el capítulo 8, si usted abre conmigo, el capítulo 8 dice así, el versículo, Ezequiel capítulo 8, versículo 10, la condenación que el Señor hace de Israel. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles e bestias abomináveis e todos os ídolos de la casa de Israel que estavam pintados em la pared por todo ao derredor. Versículo 11. Delante de ellos estavam 70 varones, aquele Sinedrim, ¿no? 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, e Jaazanias, hijo de Safán, em meio de ellos, e cada uno com um censário a la mano, e subia uma nube espessa del incienso. Vamos brincar um pouquinho mais abaixo, não vou ler todo o capítulo, porque o versículo 15 diz assim: Luego me dijo, ¿não ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. El Senhor le mostrou que os hijos de Israel estavam adorando reptiles e coisas imundas, pero ahora viene algo maior que esto, algo mais abominable que isso. E você vai dizer, pastor, qual era a abominação número 1 entonces? Agora vamos ler. Dice assim, hermanos, versículo 16, e me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia al oriente, y adoraban, ¿qué, hermanos? Al sol, prostrándose hacia el oriente. Quiere decir, hermanos, que la advertencia de idolatría de nada sirvió, porque acabaron adorando ¿a qué? Al sol. ¿Por qué, mis hermanos? Ahora, ¿por qué viene la pregunta? Viene, ¿por qué Israel con tanta luz está cayendo a la trampa de adorar las cosas criadas? ¿Por qué, mis hermanos? Porque el Dios de la Biblia es un Dios personal. Ahora escuche, yo voy a hablar de Jesús y del Espíritu Santo, no me desvíe del tema, apenas estoy haciendo un contraste con la idolatría y la manera de adorar y de pensar a la filosofía helénica, ¿no? Helenista de los griegos, pero vamos a ver, hermanos, que esto viene desde temprano, allá, mis hermanos, los egipcios, allá los babilonios, allá los medopersias, también los griegos, no más que los griegos ahora filosofaban, ¿no? Colocaban de manera así bonita, a través de filosofías, el paganismo, y esto, mis hermanos, va a entrar no solamente al judaísmo, pero va a entrar al futuro, al cristianismo, dando la forma de esta nueva manera de adorar, llamada catolicismo romano, y después protestantismo apostatado, y ahora, por último, de adventismo moderno. Usted va a decir, pastor, explica mejor esto. Es que la Biblia, mis hermanos, presenta el Criador como un ser personal, y que a la vez prohíbe la manera, hermanos, de adorar como estamos mirando aquí. Y ellos están con la espalda para el templo del Señor adorando el sol. Quiere decir, hermanos, que el ser humano tiene una tendencia de adorar cosas materiales. Tal vez no como una manera así bruta, ¿no? Como matar a los niños, como hacía el Antiguo Testamento, o a la manera de sacrificar seres humanos, pero nuestra tendencia es la idolatría. De aí que nos agarramos ao dinheiro, de aí que nos agarramos à moda, de aí que nos agarramos ao carro, a las coisas materiais, porque nossa tendência é a idolatria.
y valoramos después más la materia que el Criador. Por eso, hermanos, conocer, Jesús dijo en Juan 17, conocer a Dios, el Dios verdadero, el Padre, a Jesucristo, a quien es la vida eterna. Porque nosotros podemos tener dinero, podemos tener un carro nuevo, pero no adoramos estas cosas. Decimos amén. Nos adoramos a Dios que nos ha dado esas cosas. Por eso, hermanos, ahora que estos 25 judíos estão de espaldas para o templo do Senhor, adorando o sol. Porque, mis hermanos, o sol é a base de todas as religiões paganas. Quando você vai a Egipto, aí está o sol. Quando você vai a Babilônia, aí está o sol. Porque eles, hermanos, era o que eles veíam. E de aí se agarravam. Este é nosso Deus. Pero quantos soles há em nossa galáxia? Há um sol. Então, de aí vem a filosofia de que há uma sola fuente de poder. Não há um sol por aqui, outro por allá. Sí, há outros astros. Aí está a luna, que refleja a luz do sol. E aí estão as estrelas. E de esta maneira, os paganos adoravam seus dioses. E eu me acuerdo, hermanos, de niño, eu leía muita revista cartoon de niños, ¿no? Y yo leía, hermanos, muchos de Superman, de Batman, pero yo leía uno que era Thor. No sé si algunos alcanzó a leer esta revista, el hijo del dios Orión, algo así. Y este Thor, hermanos, tenía un martillo grande así, tenía unos brazos, y yo de niño admiraba este cartoon porque era mi héroe, ¿no? Y él tenía Orión, que era su padre, poderoso, ¿no? Y que le daba poder. Y hoy, hermanos, yo voy dando cuenta de que era apenas una pequeña sombra, como Satanás pintaba, del poder del Padre que envía el Hijo a la tierra. Y esto, mis hermanos, entonces ahora me trae al recuerdo de que así son las religiones paganas. Y de ahí, hermanos, viene entonces el politeísmo. ¿Me entiende esta palabra? Poli quiere decir muchos dioses. Pero hay un solo Dios que es el mayor, que es el mero mero, que es el que está arriba de los demás. Y los otros son dioses chicos o hijos o descendientes o generados, como quiera, pero son de la misma esencia de aquel Dios poderoso, pero aquel está arriba de todo. Entonces, hermanos, esta es la filosofía pagana. Esta es la filosofía griega. De ahí, hermanos, vienen estas imitações para o cristianismo, porque vocês sabem que São Pedro, em Roma, era Júpiter. Apenas cambiaram o nome. Não há diferença. Todos dizem que aquela estátua era São Pedro, pero aquela estátua era Júpiter. Nomás cambiaram agora o nome, pero sigue a mesma imagem. Y de ahí que el catolicismo romano es una réplica de los demás reinos anteriores. Apenas cambió el nombre, el título allá de la imagen, pero sigue la misma imagen. Usted va a decir, ¿y dónde está esto en la Biblia? Muy sencillo. Cuando usted abre la Biblia en Apocalipsis capítulo 13, usted ahí va a encontrar la bestia que sale del mar. Capítulo 13, versículo 1, Apocalipsis capítulo 13. E disse assim, me parei sobre a arena del mar, e vi subir del mar uma bestia que tinha 7 cabeças e 10 cuernos, e em seus cuernos 10 diademas, e sobre suas cabeças um nome blasfemo. E a bestia que vi era, escutem isto, era semejante a quê? A um leopardo, e seus pés como de osso, e sua boca como de quê? Como leão. E onde estão, meus irmãos, estes animais? Em Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 presenta, mis hermanos, e dice el versículo, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Ahora escuchen esto. Encontramos en el libro de Apocalipsis como hay una representación del paganismo en esta bestia, porque ella trae semejanza, de si era semejante, trae semejanza, el leopardo, el oso y el león son atributos del reino Babilonia, Medo Persia y Grecia. Quiere decir que Roma, tanto Roma imperial como Roma papal, absorben las características, y por eso que el cristianismo ahora, mis hermanos, viene, mis hermanos, como una trampa, y ese cristianismo, mis hermanos, es llamado bestia, porque es parte religioso, pero es parte pagano también.
E agora, então, quando estamos em este momento, el fim da história do mundo, muitas pessoas estão dizendo assim, oh, estão adorando a Trinidade. E esta palavra Trinidade, hermanos, ha provocado uma explosão ao adventismo. ¿Por quê? Porque quando me bautizei em 1980, qualquer adventista pudiera falar, somos trinitários porque adoramos o Deus Padre, Deus Hijo e Deus el Espírito Santo. Pero ahora dizer isto, hermanos, é como que uma bomba muito grande, explota em todo lado, por causa da Trinidade pagana del catolicismo. Pero ¿qué significa la Trinidad pagana del catolicismo? El catolicismo no tiene ese discernimiento, hermanos, de Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo, como está en la Biblia. El catolicismo absorbe el concepto pagano de la Trinidad pagana. Y esto está clarito, hermanos, al capítulo 16, y miramos claramente, como dice el libro de Apocalipsis, así, que como Satanás levanta este poder. Versículo 13, dice así. Y vi salir de la boca, número 1, ¿qué? Del dragón, y de la boca de la, número 2, de la bestia, y número 3, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos, a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. El versículo 16 dice, los reunió en lugar que en hebreo se llama Armagedón. Quiere decir, hermanos, que Satanás tiene una trinidad. Aquí dice claramente, el dragón, la bestia y el falso profeta. El dragón, allá en el capítulo 13, dice así, el capítulo 13 dice que el dragón, mira, y hay una semejanza muy grande, hermanos, como Satanás entiende esto. Mire, dice claramente aquí el capítulo 13, déjame abrir aquí esta página, dice el capítulo 13, versículo 2, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad a la bestia. Entonces, el dragón da poder y autoridad. En la Biblia, ¿quién tiene el poder y autoridad y da a su hijo? Es el Padre, Dios el Padre. Y el Hijo, mis hermanos, que ahora aquí tiene una comparación con la bestia, es el que recibe la herida mortal. ¿Quién es de los 3 poderes del cielo que recibe una herida mortal? El Hijo. El Hijo vino a la tierra y fue muerto por nosotros. Quiere decir que la bestia se compara con el Hijo y el Padre es comparado con el dragón, porque él da el trono, da el poder, da la autoridad. Y si usted va al capítulo 5 de Juan, encontramos que el Padre ya nadie juzga y da la autoridad de juzgar a quién? Al Hijo. El Hijo va a ser el que juzga. Por tanto, ahora esta bestia también recibe el trono y la autoridad para juzgar. Y ahora viene el tercer poder y dice así, hermanos, el capítulo 16, que el tercer poder, ¿cuál era aquí? El falso profeta. Ahora, ¿qué hace un profeta? Un verdadero. Pues profetiza, predica y habla por Dios, pero un falso profeta, hermanos, va a descarriar. Entonces, mis hermanos, ahora viene entonces el poder del espiritismo caído, el poder del catolicismo, que es un poder ahora, mis hermanos, que la Biblia dice que es Babilonia, y el falso profeta, mis hermanos, que debería ser verdadero, un profeta verdadero, pero un falso profeta. Por eso va a descarriar las personas y es el protestantismo apostatado. De la misma manera como el Espíritu Santo, porque ahora dice así, el capítulo 13 dice así, hermanos, a ver, el capítulo 13, hablando que cayó fuego del cielo, perdón, déjame nomás contextualizar, que el capítulo 16, sí, es el capítulo 16, dice, el falso profeta, 3 espíritus inmundos a la manera de ranas, pues son espíritus demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. La unidad o el ecumenismo de estos poderes es lo que va a dar, mis hermanos, lo que va a ser la gran batalla final en la tierra, la batalla
del Armagedón. Por eso, mis hermanos, entonces en este momento dice, toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, Apocalipsis 13. De esta manera, mis hermanos, nosotros estamos mirando entonces que hay 3 poderes en el cielo. Y Satanás coloca 3 poderes en la tierra. Pero no solamente pone 3 poderes en la tierra, pero Satanás va a atacar los 3 poderes del cielo. Por eso, mis hermanos, en este momento tenemos que estudiar la palabra para conocer quién es Dios el Padre, quién es Dios el Hijo y quién es el Dios el Espíritu Santo. Y de ahí, hermanos, miren, cuando estudiamos la historia de los paganos, ellos van decir siempre en cualquier religión, por decir, a los fenicios como llamaban el dios Sol. ¿Alguien se acuerda? Al tiempo de Acab, de Jezabel, el dios de los fenicios, Baal, el dios de la lluvia, el dios del sol, el dios de la vida, el dios del sexo, había, mis hermanos, un montón de dioses. Y ellos adoraban, mis hermanos, el sol, la luna, las estrellas, en recuerdo de estos dioses. Y el Señor, mis hermanos, entonces confronta a través de Elías a Baal, allá en Primera de Reyes, capítulo 18. De esta manera, hermanos, entonces, nosotros miramos de que también el Señor tiene, mis hermanos, un plan verdadero. La Biblia lo describe bien claro al libro de Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1 dice así, hermanos. Vamos al Evangelio de Juan. Es una introducción muy interesante porque todas las introducciones de los libros dice así, dice el nombre del escritor y dice siervo del Señor al lugar tal, pero esa introducción de Juan no dice nada de eso, nem quem escribe, nem dónde está, nem para qué. Entra de maneira seca, directa, a la introdução assim. Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él era en el principio con Dios. Ahora, mis hermanos, lo que aparece en el versículo 1, dice así, hermanos, que el verbo era con Dios. El verbo es la acción. El verbo es el que mueve. El verbo en la gramática es el movimiento, ¿no? Y dice, el verbo era Dios. Hay que entender esos versículos porque está hablando de Cristo. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el capítulo 1 va a describir que Jesús es este verbo. Y después habla de Jesús como la luz. El versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra todo hombre venía a este mundo. De ahí, hermanos, que el capítulo 1 de Juan habla de Jesús. Y no tenemos duda, porque el versículo 14 dice así, este mismo capítulo, y aquel verbo fue hecho, ¿qué? Carne. Aí, hermanos, por isso eu lhe digo, eu não posso dar esse tema em 5 minutos, senão vamos entender nada. E vamos seguir dizendo, sim, Jesus foi generado algum dia, e não é Deus. Porque agora nos estão llenando a cabeça e tratando de lavar o coco com vários videos por aí, hermanos, de que Jesus não é Deus, que o Espírito Santo não existe, e esse Espírito Santo que está predicando a igreja é o mesmo Lucifer que queria sentar-se ao trono de Deus. E aí, hermanos, estamos cometendo talvez um pecado imperdonável. Hoje à tarde vou ler vários, porque tenho muitos textos, hermanos, para compartilhar com vocês, no mais que o tempo me gana. Pero vamos, mis hermanos, ver que cada um destes três tem uma função, pero cada um, mis hermanos, tem uma personalidade, e cada um de eles, Deus Padre, Hijo e o Espírito Santo, tem sua individualidade, e os três são eternos. Então, mis hermanos, dice claramente aqui, versículo 3, Juan 1:3, todas as coisas foram por ele hechas, e sem ele nada de lo que ha sido hecho foi hecho. Hermanos, esta introdução, igualito que a introdução do livro de Hebreus, me encanta, porque eu tenho gran amor por el livro de Hebreus. É um livro para o remanente, o livro de Hebreus, porque se nós não entramos com Cristo ao lugar santíssimo, vamos quedar fora da salvação do reino de los cielos. E de esta mesma maneira em Juan, se não entendemos a introdução, vamos perder o caminho, porque ao revés de entrar ao lugar santíssimo, vamos regressar ao lugar santo e Satanás vai tomar possessão de esta companhia ou deste grupo. Por isso, mis hermanos,
Nós então vemos aqui que temos que agora estudar mais a palavra de Deus. Por isso queremos dar este temario en la Escuela de los Profetas, porque tenemos mucho que aprender a respeito de la deidad. Ya no decimos Trinidad para no estar en competencia con los hermanos o ofendiendo a alguien, pero de la deidad. Es el ser divino, la divinidad. Entonces, hermanos, me dan más unos 15 minutitos para estudiar un poco el espíritu de profecía, porque no he leído nada a respeito de la hermana White. ¿Qué dice el espíritu de profecía? Ahora hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque en la Biblia podemos entender que hay Dios Padre, hay Dios Cristo, y los hermanos testigos de Jehová, no es el momento, pero si hay algún hermano testigo de Jehová que tiene su Biblia torcida y textos apagados o eliminados, pero la misma Biblia, Torre de Vigilia, ou de los testigos, ¿no? Tem um texto, quero ler esse texto com vocês a respeito de Jesus, que está em 1 de Juan, capítulo 5, versículo 20, a respeito de Jesus, hermanos, e depois à tarde vamos iluminar mais isto através de vários versículos. Diz assim, 1 de Juan, capítulo 5, versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido e nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. ¿Y qué dice la Biblia, hermanos? ¿Qué dice a la secuencia? ¿De quién está hablando este? Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Es Jesús Dios? ¿Sí o no? Pero Dios chico, Dios engendrado, Dios... No, hermanos, este es el Creador. Por eso le digo, hermanos, entrar en los misterios de Dios. Ahora usted va a decir, pastor, ¿usted puede probar? Claro que no. Y ningún ser humano puede probar nada. Hermanos, ahora estamos leyendo la palabra. ¿Será que no, ese texto está mal traducido? Así dicen los antitrinitarios. Todo que lea respecto de Dios Padre, Hijo y el Espíritu. No, eso está mal traducido. No, esto no debía ser así. Hermanos, o aceptamos la revelación, o entonces pues estamos perdiendo nuestro tiempo. Dios ha cuidado su palabra, Dios ha protegido, mis hermanos, el canon bíblico, Dios ha cuidado para que esta luz pudiera llegar al remanente de manera como Él quería que llegara, para que pudiéramos aprender a respetar su nombre, su poder y su individualidad. Ahora usted va a decir, pastor, ¿y cómo Jesús dijo, yo y el Padre somos uno? Bueno, a la tarde vamos a tener que estudiar esto. Porque si Jesús es uno con el Padre, entonces es el mismo. Bueno, y el Espíritu Santo no es la personalidad del Padre o del Espíritu Santo, porque son uno. Hermanos, cuando dice la palabra uno, es carácter, propósito. Ellos están unidos en la misma misión, pero son tres poderes dignatarios distintos. Por eso dice aquí, hermanos, Cristo es el verdadero Dios, pero Jesús mismo dijo que el Padre era el verdadero Dios en Juan 17. Y de ahí, hermanos, que también San Pedro dice que el Espíritu Santo es Dios. Y ahora, entonces adoramos tres dioses. Ahí es donde, hermanos, nosotros vamos a entender que no podemos saber todo al respecto de esto. Aquí tengo un libro, hermanos, bien está a la mano aquí, mira. Hechos de los Apóstoles. Bien al inicio, dice así, hermanos, el libro Hechos de los Apóstoles. Dice la sierva del Señor a respecto del Espíritu Santo. A ver aquí, página 15 me parece. Hechos de los Apóstoles. 42, estava mal, por isso não encontrava. Página 42. Aqui está. Dice así, hermanos. A ver, quando empieza aqui, dice así. Nos es esencial para nosotros ser capaces de definir con precisión qué es el Espíritu Santo. Nos es esencial para nosotros ser capaces de definir con precisión qué es el Espíritu Santo. Cristo dice que el Espíritu es el
Consolador, el Espírito de verdade, el qual procede del Padre, Juan 15:26. Se assevera claramente tocante ao Espírito Santo que em sua obra de guiar a los hombres a toda verdade, não hablará de si mesmo. Agora escutem isto. La naturaleza del Espírito Santo es un misterio. ¿Qué es la naturaleza del Espíritu Santo, hermanos? Es un misterio. Los hombres no pueden, dice, explicarla porque el Señor no se ha revelado. Ahora usted va a explicar qué es el Espíritu Santo. Yo no me atrevo, porque yo no puedo hacerlo, yo no sé hacerlo, porque ningún ser humano lo sabe. Dice aquí, mis hermanos, los hombres de conceptos fantásticos pueden reunir pasajes de las Escrituras y darles interpretación humana, que es la personalidad del Padre, no, que ese es Satanás, y puede decir lo que quiera, pero ningún ser humano no sabe. Es que un misterio. ¿Está claro? Lo que Pablo estaba diciendo, que ele estaba revelando, era el misterio de Cristo, como vino salvar. Pero también, hermanos, como Jesús foi engendrado e vino a absorver um corpo humano, é um mistério que nunca vamos poder entender. Isso também eu posso ler aí, igualito do Espírito Santo aqui. Dice assim, hermanos, pero la aceptación de estos conceptos no fortalecerá a igreja. E isso é o que está passando com o adventismo. Já estava débil, quebrantado o adventismo, porque abandonou a reforma pro salud, porque abandonou o colportaje, porque abandonou a obra médico-missioneira, porque abandonou a profecia, o sentido de urgência, está abandonando todo, o mensagem, os pilares da fé, e agora estamos abandonando a doutrina, mis hermanos, que era a base de todo esto, que era o poder de Deus em la persona del Padre, del Hijo e del Espírito Santo. Dice, esses temas não fortalecerão a igreja. Querer provar que o Espírito Santo é uma personalidade, um sopro, lo que seja, isto não vai ajudar-nos. Enquanto a estes mistérios, está falando do Espírito Santo, enquanto a estes mistérios, demasiado profundo para o entendimento humano, o silêncio é oro. ¿Devemos meternos a explicar quem é o Espírito Santo? Não. É melhor que callarnos. Então, hermanos, por isso, eu quero dizer, hermanos, de que nós temos que regressar à Bíblia e quedar com o que está escrito. E o que está escrito, hasta a irmã White sigue dizendo, o ofício do Espírito Santo se especifica claramente nas palavras de Cristo. Quando Ele viniere, redarguirá al mundo de pecado, de justiça e de juízo. Juan capítulo 16, versículo 8. Ele é o Espírito Santo el que convence de pecado. Se o pecador responde à influência vivificadora do Espírito, será induzido a arrepentir-se e a compreender a importância de obedecer os requerimentos divinos. Então, meus irmãos, vamos estar estudando que o Espírito Santo é um agente regenerador, Ele que nos vivifica, Ele que hace a obra em nós, porque Ele é o representante de Cristo, assim como Cristo, quando vino a esta terra, era o representante do Padre. Isto está revelado, isto eu lo puedo predicar, amém, irmãos? Amém. E onde lo encontramos? Pois é o livro de Hebreus, e já vamos terminando, pero Hebreus 9:14 diz claramente assim, meus irmãos, que Jesus estava fazendo uma obra, pero quem lhe promocionava a obra? Hebreus, e isso está revelado, não estou inventando, aí podemos ler, 9, versículo 14, diz, quanto mais a sangre de Cristo, el qual, hablando de Jesus, de los méritos de Jesus, de la justicia de Cristo, el qual, mediante el Espírito eterno. ¿É o Espírito eterno? Bueno, por lo menos eu estou lendo que o Espírito é eterno. Então, 9:14. El Espírito eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, y limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hermanos, entonces el Espíritu Santo se une con Jesús
y se une con el Padre en la obra de la salvación del ser humano, dice la palabra de Dios. Y esto, lo que está revelado, podemos entender, debemos entender y debemos aceptar. Pero ahora decir si el Espíritu tiene forma, y esto no nos toca a nosotros saber. Entonces, mis hermanos, este misterio está revelado. Voy a terminar aquí, hermanos, con este pensamiento de esta Biblia. Esta Biblia es la Biblia de estudio de la hermana White. Tenemos la Biblia y abajo tenemos el texto, ¿no? El mismo texto que yo estaba estudiando, ahora voy a leer el comentario de la hermana White, que dice así, hermanos, aquí: relación del Padre e Hijo. El capítulo 17 de Juan habla claramente de la personalidad de Dios y de Cristo y de su relación mutua. La hora, Padre, la hora ha llegado, dijo Cristo. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Se cita Juan 17:3, que ya leíamos. Aquí hay personalidad e individualidad. Hermanos, entonces en la deidad hay personalidad y hay individualidad. Porque ahora estamos escuchando que todos son lo mismo, o que uno viene derivado del otro. No, cada uno es individual, eterno. Y por eso, mis hermanos, como dice el apóstol Pedro, cuando Ananías y Zafira llegaron allá con un montón de mentiras, ellos pecaram contra o Espírito Santo. E por isso, hermanos, há um peligro muito grande. À tarde eu vou ler esse mesmo texto, hermanos, que agora estamos em este peligro de pecar contra o Espírito Santo. Ao dizer, mis hermanos, que o Espírito Santo não existe, ou ao dizer que Jesus é, por dizer, generado e criado, e desta maneira neutralizamos o poder de la expiação. Queridos hermanos, me vem uma pergunta: por que tanta gente está negando estas verdades tão claras em la Bíblia e ao Espírito de profecia? Aqui tenho a mano e iba a ler, no início me olvidei, e disse assim a sierva del Senhor, hermanos, a respeito deste tópico, disse assim, mis hermanos: a fim de prestar-lhe a Deus serviço perfeito, deve usted ter conceitos claros de seus requerimentos, deve usted usar os alimentos mais sencillos. Aqui habla de la reforma pro salud, preparados em la forma mais simple, a fim de que os nervios delicados del cerebro não sejam debilitados, embotados ou paralisados, de tal suerte que le resulte a usted impossível discernir as coisas sagradas e valorar a expiação, a sangre expiatória de Cristo, como um bem incalculável. Quer dizer que uma pessoa intemperante, ela vai quedar, hermanos, delirando por temas que não deve meter-se. Intentar discernir coisas que não devemos discernir. E o que está revelado não lhe vai interessar. Então, mis hermanos, o que Deus quer de nós agora é que sigamos a luz que foi dada. O que está revelado, devemos aceitar. E o que não está revelado, hermanos, não podemos meter-nos aí. A investigar, que allá antes da eternidade, Jesus dijo claramente em sua palavra, orando ao Padre: glorifica-me tu ao lado tuyo com aquela glória que tuvo contigo antes que o mundo fuese. A la tarde vou ler, hermanos, que Jesus desde a eternidade, Ele é Deus e Ele é Espírito Santo. Amém. De la mesma maneira. Queridos hermanos, este dia de hoje, eu quisiera hacer um chamado àqueles que estão descarriando-se, porque o inimigo já colocou o mesmo pensamento idólatra de los paganos, que há um solo sol, solo na fuente de poder. Portanto, o cristianismo também agora está absorvendo esta mesma luz. Há solo um Deus, o Deus é o Padre, e Ele generou o Espírito, e Ele generou o Hijo. E agora o Hijo vem à terra e depois deixa sua personalidade, o Espírito Santo. Esto é pagano. Esta é a doutrina católica. Não, mis hermanos, as três pessoas que estão claramente evidenciadas em la palavra de Deus. Dice: alza tus ojos, 146, la eterna deidad, el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo está involucrada en la acción requerida para dar seguridad al instrumento humano. Y por tanto, hermanos, vamos ahora a entrar en la recta final y vaya a venir, hermanos, dice la palabra de Dios, ya he leído, el dragón, la bestia, el falso profeta, este ecumenismo, mis hermanos, va a venir como una tormenta para esmagar la iglesia remanente en la tierra, pero también se va a levantar tres poderes celestiales, el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para defendernos. Amén. Ahora le hago una pregunta, ¿quién va a ganar la batalla? Oh, mis hermanos, yo no tengo miedo, yo no tengo duda. El enemigo nos puede torturar, nos puede, hermanos, derramar nuestra sangre, pero no puede robar nuestra alma, si la entregamos al Señor. Queridos hermanos, queremos invitar a todos para que nos consagremos a nuestro Creador. Cuando usted va a la Biblia, Elohim, la Biblia dice, hermanos, hagamos al hombre a nuestra imagen. Qué bonito entender esto. Hagamos, plural. Cuando usted va al libro de Eclesiastés 12:1, acuérdate de tu Criador. Al original dice, acuérdate de tus criadores. Al original. Aqui em espanhol, em português também diz, acuerda de tu Criador. Pero está em el original, acuerda de tus criadores. ¿Por quê? Quem me criou? Deus Padre, Deus Hijo e Deus el Espírito Santo. E eu fui criado a la imagen, hagamos al hombre a nuestra imagen, hagamos, plural, mis hermanos, eu fui criado a la imagen de Deus Padre, de Deus Hijo e Deus el Espírito Santo. Que Deus nos ajude a venir al Senhor de maneira reverente e entender lo que Ele nos revelou, que Ele nos cuida. E eles estão unidos, claro que sim, de la maneira, mis hermanos, que podemos dizer que somos, nosotros somos adoradores de um solo Deus, porque eles estão tão unidos, eles não têm divisão entre eles, porque seu caráter, seus pensamentos, sua missão é a mesma. Querido hermano, querida hermana, aqueles que estamos, queremos hoje reconsagrar nossa vida a Deus. El dia de nosso bautismo. ¿Se acuerdan? El dia de nosso bautismo, que nos foi perguntado? Crê em Deus, Padre, Hijo e o Espírito Santo, que contestamos, hermanos? Sim. Eu creio. Muitos estão abandonando seu voto bautismal. Muitos estão rechaçando seu Criador. Será que é isto peligroso, hermanos? Claro que sim. Que Deus nos ajude a arrepentir-nos. Como dijo São Pedro, Ananías, não mentistes a homens, mentistes a Deus. E quem era que estava falando? O Espírito Santo. Queridos hermanos, hoje à tarde eu vou falar do pecado contra o Espírito Santo. Que Deus nos ajude, que podamos hoje arrepentir-nos, entregar-nos, consagrar-nos ao Senhor. Vamos, mis hermanos, escuchar outro canto que alaba a Deus, nosso Criador, e vamos a orar. A mí me amó Jesús por los siglos de los siglos. A mí me amó Jesús antes que hubiese estrellas y antes que el mundo fuese, antes que el inmenso mar, por la eternidad pensó Jesús en mí. Mi nombre conoció antes que pudiese yo hablar. A mí me amó Jesús con amor que nunca cambiará, y mucho antes de saber el plan de salvación,
Oh, qué bondad a mí mi amor Jesús. Mi nombre conoció antes que pudiese yo hablar. A mí mi amor Jesús, un amor que nunca cambiará. Y mucho antes de saber el plan de salvación, oh, qué bondad a mí mi amor Jesús. Amém. Com reverência, meus irmãos, vamos postrar-nos los que podamos e vamos orar. Amado Padre que estás en los cielos, toda la honra, toda la gloria a tu nombre, por este chamado, por esta invitación. Dice tu palavra, acerquémonos ao trono de la gracia. Todas as deidades ou divinidades paganas estão lejos, apartadas, têm que ser adoradas com sacrifícios, pero tu hizo o sacrifício por nós outros. Tu nos invita a acercar-nos a tu presença. Gracias, Senhor, por tu amor, por tu misericórdia, porque has enviado tu Hijo a manifestar tu carácter de amor, de perdão, de salvação. Te adoramos, Senhor. Ajuda-nos a quitar os sapatos de nossos pés, porque estamos em terra sagrada. Ajuda-nos a entregar-nos incondicionalmente a tus propósitos eternos para cumprir tu vontade em nossas vidas. Ó Senhor, envia tu Espírito Santo. Não podemos defini-lo, não podemos saber muito, pero lo pouco que sabemos, é maravilhoso saber que o Espírito Santo vino como um agente regenerador para levantar-nos desta condição caída, pagana, profana, para sermos vasos sagrados para Jeová. Ó Senhor, graças. Ajuda-nos, ó Deus. Nós outros não sabemos amar o Espírito Santo, não sabemos reverenciar sua presença em nós outros. Pedimos perdão por este pecado e ajuda-nos que nunca pequemos contra o Espírito Santo, Senhor. Graças porque a obra maravilhosa do Espírito é engrandecer e levantar em alto a bandeira do Príncipe Emanuel. Ajuda-nos, Senhor, em esta obra, porque o Espírito e a novia dizem: vem. A igreja temos que unir-nos com o poder do Espírito Santo para evitar o mundo que venga à luz de la salvação. Graças, Senhor, por este mensagem. Guarda-nos del mal e prepara-nos para a obra, para a missão que está delante de nós outros e que podamos, como Noé, como Moisés, como Abraão, ser instrumentos em esta hora para servir a tus propósitos. Oh, Senhor, usa-nos, guarda-nos del mal. Também oramos por nossos familiares, nossos queridos aqui representados. Pedimos por tu igreja, despierta tu pueblo, as vírgenes que puedan despertar, Senhor, e que podamos dar ao mundo este clamor, que aí vem o esposo. Oh, Senhor, prepara-nos para tu reino, para tu venida. Te lo pedimos por Jesus, a quem damos toda a honra e glória. E decimos todos, amém. Glória a Deus.